Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês estão aqui? Você que está presente aqui, diga: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Aleluia. João capítulo 1. Esse texto é conhecido de todos. Pelo menos deveria ser, né? Esse aqui foi o primeiro texto que eu li da Bíblia. O que está escrito aí? No princípio, e o verbo, pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Ele começa declarando, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Nós cremos, não é? Que a palavra verbo aqui está falando sobre Jesus. Amém? Mas eu quero que você entenda que existem duas fases da mesma palavra. Na primeira fase é o Logos de Deus se manifestando. A palavra que foi liberada. Quantos de vocês já não receberam a palavra de Deus? Quantos de vocês já não receberam de Deus algo que confortou o seu coração, que encheu o seu coração, seja de alegria, seja de ânimo? Quantos já receberam isso de Deus? Quantos já não estiveram no momento que você fala assim: o que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Aí Deus fala algo, você lê na palavra, você recebe algo de Deus e parece que mudou. Quem já recebeu isso? Só que aquilo só mudou aonde? Aqui dentro. Amém? Só no seu coração. Só mudou aqui no seu coração. Não é? E parece que já mudou tudo. Parece que já foi tudo transformado. Porque aqui dentro já mudou. Sim ou não? Da mesma forma que no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Mas tem uma hora que o verbo precisa se manifestar como Deus. Diz aqui: todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Eu quero que você entenda que no versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne. A palavra que você recebeu precisa se fazer carne. A palavra que você recebeu, ela precisa se materializar. Amém? E não tem nada de espírita nisso não, tá bom? Glória a Deus.
Mas ela precisa deixar de ser algo espiritual que você recebe e começar a se tornar algo físico que você pode tocar, que você pode ver. Algo físico que você realmente pode presenciar. Amém? Essa palavra precisa deixar de ser uma palavra e ser uma verdade. Porque é isso que está dizendo. E vimos a sua glória. Está na hora de você começar a ver aquilo que você recebeu de Deus. Quantas vezes você não orou assim, ai Deus, quando será que tal coisa vai acontecer? Quando será que aquilo vai acontecer? Quando será que aquilo outro vai acontecer? Quantas vezes você não orou? Mas Deus já liberou a palavra. A partir do momento que Ele liberou a palavra, o que precisa acontecer? Aquela palavra precisa sair daquele lugar, na eternidade. Amém? No Kairos de Deus. Amém? Deus não está nem na eternidade. Deus é Pai da eternidade, Ele está além da eternidade. Amém? Mas a palavra dele está lá na eternidade, está lá no Kairos de Deus, e ela precisa sair daquele lugar e se manifestar no nosso tempo, no nosso cronos, se manifestar no agora, no hoje. Esse poder manifesto, ele não está nas mãos de Deus, é isso que nós precisamos entender. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus, antes de subir ao céu, Ele dá a chave para a igreja. Então esse poder, faz assim com as suas mãos. Esse poder está aí nas suas mãos agora. A chave de Davi está nas suas mãos. Vou falar de novo, esse poder está nas suas mãos. A chave de Davi está nas suas mãos. A porta que você fechar, ninguém abre. E a porta que você abrir, ninguém fecha. A pergunta é qual porta que você precisa abrir e qual porta você precisa fechar. Se hoje Jesus descesse novamente aqui e perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? O que acontece é que ele já perguntou, ele já está respondendo, ele está esperando que você faça. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Se as portas estão prevalecendo, é porque nós não temos colocado a mão no arado. E a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não é voltar, é só olhar. Quando a mulher de Ló olhou, ela virou o quê? Nós não podemos olhar, nós precisamos prosseguir. Nós precisamos liberar o céu sobre a nossa vida. Essa palavra, ela tem que se fazer verdade, porque ela é a verdade de Deus. Amém? Jesus é a verdade de Deus na palavra. Todas as coisas foram criadas. Vocês estão aí? Versículo 3. Todas as coisas foram criadas por e sem Ele. Deixa Ele criar novamente em você. Usa a sua chave. Usa a sua chave. Não deixa mais as trevas dominar você. Não deixa mais as trevas colocar medo em você. Sabe por quê? Versículo 4. A luz resplandece nas trevas. Se você tiver medo, você não vai conseguir prosseguir. Então deixa Ele tirar esse medo. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Quem disse que você está sozinho? Quem disse que você está sozinho? É para isso que Deus criou a igreja. Para que você caminhe com pessoas que vão te dar suporte.
Deus deu uma ordenança para a igreja, que é suportai-vos. Não é suportai-vos de aguentar, de aturar. Amém? É suportai-vos e dar suporte. A função da igreja é dar suporte para aqueles que precisam. Amém? Quando você vem à igreja, a unção que está nesse lugar, ela dá um suporte espiritual para você. O que acontece é que durante a semana você precisa aprender a se manifestar como igreja na sua casa, na sua família, na sua vida. Você precisa aprender a se manifestar como igreja onde quer que você está. Mas a igreja te dá um suporte. Amém? E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele que ministra no nosso coração a filiação em Jesus. Mas a palavra é muito clara, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Querida, a palavra ela tem fases assim como a fruta. A fruta, a primeira fase da fruta é a morte. Porque a fruta, ela vem de alguma fruta que morreu. Vocês estão aqui ou não? É algo que morreu, germinou, que virou uma árvore, na árvore saiu uma flor, sim ou não? Da flor veio um fruto, e esse fruto vai cair e vai morrer novamente. Nós precisamos entender que assim como o Cronos, o nosso tempo, não é? Que tem passado, presente e futuro, sim ou não? Amém? Por isso a Bíblia diz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que era no passado, que é no presente e no futuro ele vai continuar sendo. O alfa e o ômega, o início e o fim. Está falando o quê? Sobre tempos. Assim, na eternidade também existem tempos, existem dimensões espirituais. Por isso que a Bíblia fala sobre altura, largura e profundidade. E muitas vezes o tempo não é o tempo correto, e muitos usam essa desculpa, não é o tempo de Deus, não é o tempo correto, não é porque Deus não está no tempo, é porque eu não estou maduro. Amém? Porque muitas vezes está no momento de morrer, e eu estou querendo levantar a árvore. Amém? Está no tempo de plantar a semente e eu estou querendo colher o fruto. Jesus chega na figueira e amaldiçoa a figueira. Por que Jesus amaldiçoa a figueira? Eu vou dar um conselho para vocês. Assistam a última temporada de The Chosen. Tem todas as explicações aqui. Achei até interessante. Falei, nossa, você está vendo os cultos lá. Tem todas essas explicações. Ele explica a figueira exatamente como a gente pensa, exatamente. Amém? Está passando no YouTube, quando você chegar na sua casa vai estar lá ao vivo. Só que como é ao vivo, tem propaganda, é só você puxar para frente. Amém? Mas por que Jesus amaldiçoou a figueira? A figueira estava no momento de colher ou não? Estava ou não estava? Mas o que a figueira estava mostrando? Folhas. É exatamente isso, está no tempo errado. Quando mostra a folha, é porque tem fruto. Amém? Nós precisamos entender os ciclos da palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, você precisa entender o ciclo. Agora, além de entender, você pode acelerar esse ciclo. Isso que é o importante. Você pode acelerar o ciclo. Como que se acelera o ciclo? Como que eu consigo? Não é? Pastor, mas está no momento de morrer. Como que eu vou acelerar isso? É muito fácil. Acelerar o ciclo significa escolher Jesus hoje, escolher Jesus amanhã, escolher Jesus depois da manhã. O momento qual você se derrama na presença é um acelerador de ciclo. O momento pelo qual você se derrama em Jesus é um acelerador de ciclo. Amém? Deus nos deu uma palavra de Joel, capítulo 2, versículo 15. Diz, tocar a trombeta em Sião, convocai o povo para uma sessão solene, para uma assembleia solene. Deus estava falando, acelere o ciclo.
Sabe por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. Quantas pessoas hoje não estavam celebrando a promiscuidade na marcha gay? E muitos, para celebrar Jesus, colocam desculpas, barreiras, subterfúgios. Nós precisamos acelerar o ciclo. Sim ou não? E eu quero que você entenda que da mesma forma que a palavra pode ser acelerada, que a bênção de Deus pode ser acelerada, também você pode acelerar a quebra das maldições. O que é maldição? Maldição é uma palavra ou algo que foi liberado no mundo espiritual contra a sua vida, contra a sua família. É um mal que está em ação. Por quê? Porque a palavra é semente. Quando você lança uma palavra, ela não volta vazia. Glória a Deus. Seja de bênção, seja de maldição. Quando você lança a palavra, ela vai ecoar na eternidade. Aonde? E ela vai se manifestar aonde? Na era presente. Ela vai se fazer carne. Sabe por quê? Porque Deus se deu a palavra. Vocês estão aqui? Eu sei que muitos pensaram assim, o que eu vou fazer? Olha, eu já falei isso, eu já falei aquilo. Eu sei que começou a matutar na sua mente agora, o que eu vou fazer com todas as coisas que eu já falei de maldição? Exatamente, nós precisamos quebrar o ciclo. Nós precisamos quebrar o ciclo de maldição na nossa vida financeira. Precisamos quebrar o ciclo de maldição na nossa vida familiar. Talvez você veja de uma vida familiar onde teve separação dos seus pais, separação dos seus avós, separação dos seus bisavós. Talvez você venha numa vida familiar onde seu pai morreu de câncer, sua mãe morreu de câncer, seu avô morreu de câncer. Muitos chamam isso de maldição hereditária. Eu chamo isso de ciclo. Amém? São ciclos que precisam ser encerrados. Só que esse ciclo, ele pode ser encerrado por uma autoridade espiritual, mas não tem ninguém com mais autoridade que você para encerrar cada um desses ciclos. Qual que é o problema? O problema é que a gente encerra o ciclo, mas a gente torna a voltar nele. E a Bíblia diz que quando um demônio vai embora, o que acontece? Mas depois de um tempo ele volta com mais 7. E quando ele volta, e aquela casa não está em ordem, o que acontece? Ele vai voltar com aquele 7 naquele lugar. É por isso que nós não podemos voltar ao ciclo. Nós temos que quebrar o ciclo e mudar a atitude, mudar a cultura. Amém? Essa é uma noite de quebra de ciclos. Essa é uma noite que Deus escolheu para que você fosse mais do que vencedor. Essa é uma noite que Deus escolheu para que você fosse colocado no lugar de honra. Essa é uma noite que Deus escolheu para que você fosse exaltado, porque quando você é exaltado, Deus é exaltado. Porque quando você é exaltado, você sabe o seu lugar, você vai se humilhar perante as fortes e potentes mãos de Deus. Por isso Ele é exaltado. Amém? É um momento de quebra de ciclo, de quebra de barreira. É o momento que você vai levantar a sua voz e declarar: eu não aceito mais. Amém? A palavra de Deus não pode só ser guardada no nosso coração. Ah, pastor, mas é tão bom quando eu ouço aquela palavra. E Ele vai continuar falando. E Ele vai continuar falando. Mas eu quero outra coisa que é importante. Por isso você precisa assistir The Chosen. A parábola dos talentos no filme ficou de uma forma, né? Ficou sobrenatural. Porque Deus não vai cobrar você daquilo que você fez. Mas Ele vai cobrar você daquilo que você não fez. Do talento que Ele te deu. E você guardou. Você escondeu.
Você colocou ali, escondido. Quebra o ciclo hoje. Quebra o ciclo hoje. Quebra o ciclo hoje. Se você fez uma aliança com a Umbanda, quebra o ciclo hoje. Se você fez uma aliança no Candomblé, quebra o ciclo hoje. Se você fez uma aliança com a maçonaria, quebra o ciclo hoje. Se você fez uma aliança com o satanismo, quebra o ciclo hoje. Pastor, mas eu nem sei se eu fiz uma aliança. Talvez seus pais fizeram, seus avós fizeram. Eu não sei quem fez, mas hoje à noite você quebrar o ciclo. Quebre o ciclo hoje e deixa essa palavra vir. A Bíblia diz que ela é como uma espada. Deixa ela penetrar o seu coração a ponto de dividir juntas e medulas e separar a alma do espírito. Amém? Você está disposto a quebrar o ciclo? Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, coloca a mão no seu coração e começa a dizer: eu não aceito. Eu não sei qual é Eu não sei qual o ciclo que ainda está se levantando na sua vida. Eu não sei, eu não conheço. Você sabe. Você sabe. Você que sabe. Começa a declarar: eu quebro agora, em nome de Jesus, todo ciclo de maldição que veio sobre a minha casa, que veio sobre a minha família, todo ciclo de maldição que veio sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, todo ciclo de maldição, eu não aceito na minha vida, eu não aceito na minha vida, eu não aceito na vida da minha família, em nome de Jesus. Eu não aceito aquilo que o diabo tem para mim. Tudo aquilo que foi liberado eu não aceito. Se alguém sentir náusea, alguma coisa, só levantar suas mãos, o diácono vai até você para orar junto com você. O fogo de Deus está aqui, querido. O fogo de Deus está aqui. O fogo de Deus está aqui. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. É você que tem que quebrar esse ciclo. Nos olhos eu não imaginava. Abra sua boca, começa a declarar. Começa a declarar todo ciclo de maldição. Todo ciclo de maldição. Todo ciclo de maldição. Todo ciclo de maldição seja encerrado agora. Tudo aquilo que foi liberado, todo o sangue de animal que foi aspergido contra a minha vida, caia por terra agora em nome de Jesus.
Toda palavra que foi liberada no mundo espiritual, em nome de Jesus, eu repreendo agora contra a minha vida, contra a minha casa. Toda palavra que foi liberada, declarando que eu não seria nada, declarando que nunca eu ia dar certo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo nome que foi colocado na boca do sapo, em nome de Jesus. Todo nome que foi colocado em caldeirões, todo sangue de animal, todo sangue humano que foi aspergido contra a minha vida, em nome de Jesus, caia por terra agora, caia por terra agora. Todo alimento consagrado que eu comi, eu repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo demônio que se manifesta, todo demônio que se manifesta na sexualidade, nós repreendemos agora toda a pombagira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo tranca-rua que se manifesta contra as nossas vidas. Nós declaramos agora os céus abertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o Zé Pilintra que faz as pessoas se viciarem. Em nome de Jesus, nós declaramos agora os céus abertos, os céus abertos, os céus abertos, os céus abertos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado pode morar aqui. Nós quebramos todo o ciclo na nossa vida financeira, em nome de Jesus. Nós quebramos todo o ciclo agora, em nome de Jesus. Derrama agora, Jesus, inteligência emocional. Pode morar aqui, pode morar aqui. Da mesma forma nós oramos agora. Agora que você orou quebrando o ciclo, começa a orar para que Deus acelere a manifestação dele. Ore, 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 ore. Ore agora, Senhor, acelere a sua manifestação. Acelere a sua manifestação. Acelere o ciclo agora. Acelere o ciclo agora, Jesus, de bênção. Nós queremos que a sua glória se manifeste. Nós queremos que o verbo se faça em carne agora. O verbo se faça em carne agora. O verbo se faça carne. O verbo se faça carne. O verbo se faça carne. Quero ver a tua glória. Quero ver a tua glória. Começa a declarar agora cada palavra de Deus que foi manifesta, que seja revelada agora, que se manifeste em nome de Jesus. Maranata, hora vem.